Então, agradeço a presença de vocês e vamos começar, então, a falar sobre literatura. Então, o título da palestra é um título um pouco provocador, porque eu coloquei não um tema, mas uma pergunta: para que serve a literatura? E a resposta, se a gente pensa em termos assim, bem práticos, utilitários, capitalistas, eu responderia: para nada. A literatura não serve para nada, para ganhar dinheiro, para fazer empresa, para ser empreendedor, para ficar rico, para impressionar os amigos. Não. Então, para que serve a literatura? Então, a gente vai começar a construir essa conversa, porque eu pretendo que seja uma conversa e não uma conferência muito acadêmica. Eu fiz assim um pequeno roteiro aqui para não me perder de todo. Então, se eu começo com só uma pequena referência a uma escritora canadense, porém radicada na França, que é a Nancy Houston, que tem um livro que se chama A Espécie Fabuladora. E ela diz simplesmente isso, que nós, a humanidade, nós somos uma espécie fabuladora, porque nós inventamos histórias desde sempre. Então, se vocês pensarem assim na humanidade, em tudo que vocês conhecem da história da humanidade, vocês vão ver que sempre existiram histórias, sempre existiram formas de arte, formas de expressão artística. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, das grutas, né? Vocês têm, né? Vocês já viram fotografias de desenhos que eram feitos nas grutas pelos povos primitivos antes da existência da escrita, né? da língua escrita. Mas desde que o homem é homem, desde que as mulheres são mulheres, agora a gente tem que fazer sempre a distinção, né? Desde que existe humanidade, nós temos necessidade de nos exprimir, de dizer de alguma maneira, seja através do carvão, da pedra, né, do desenho, da música, do tantã, temos necessidade de exprimir essas angústias, essas aflições que nos atingem. Então, a literatura caminha por esse caminho, que é o caminho do simbolismo, né, da capacidade que nós temos de abstração, de pensamento e de reflexão. É isso que nos torna mais humanos também, porque nós podemos, ao ler e ao escutar histórias, nós temos essa experiência da alteridade, da outridade, das vidas de outras pessoas que vivem de modo diferente da gente. Portanto, são vidas diferentes das nossas. E essa experiência é muito enriquecedora para a nossa sensibilidade, para o nosso pensamento, para a nossa reflexão e para a nossa inteligência mesmo. Porque a inteligência não é só o raciocínio matemático, científico. A inteligência também é inteligência emocional, a inteligência que nos faz nos solidarizar com o sofrimento do outro, que nos faz pensar sobre como que outras pessoas vivem e vivem de maneira diferente, né? Então, desde o início da humanidade, então estou começando lá no início da humanidade, vocês se colocassem bem lá no início da humanidade, o que as pessoas começaram a contar? Quais são as primeiras histórias que são contadas? São os mitos cosmogônicos. Por que nós inventamos? Por que nós inventamos mitos cosmogônicos? Nós inventamos mitos cosmogônicos para explicar o nascimento do mundo. Por que nós... e aí vocês podem saber que cada povo, cada pequeno povo, cada grupo, cada tribo, cada etnia tem seus mitos cosmogônicos, porque
por que nós estamos aqui nesse lugar, por que nós somos assim, por que o Sol e a Lua se alternam, por que os nossos vizinhos são diferentes ou não são diferentes. São muitas as tentativas de explicação, porque, na verdade, a nossa angústia é uma angústia desde sempre, porque nós não sabemos de onde nós viemos e não sabemos para onde nós vamos. E é assim que nascem também as religiões, assim que nascem os mitos, assim que nascem os contos, né? Porque, por exemplo, como surgiu essa planta? Né? Por exemplo, os índios brasileiros têm o mito da criação da mandioca. De onde surgiu a mandioca, que é uma alimentação, uma parte da alimentação fundamental, né, para os nossos povos indígenas do Brasil. Então, são sempre essas fabulações, essas invenções que nos ajudam a pensar sobre a nossa existência na Terra, né? Então, nós não sabemos de onde nós viemos e não sabemos para onde nós vamos. E as religiões também, elas ajudam a explicar essa origem e esse fim, né? esse pós-mortem também, né? E assim vai evoluindo a humanidade. Com o aparecimento da escrita, essas histórias que eram contadas, esses mitos, esses contos, eles começam a ser escritos. Então, a literatura surge, a literatura tal como nós a conhecemos, ela surge com esse processo de escrita, mas vocês veem que as primeiras obras escritas, elas são decorrências, são uma transposição escrita de histórias que já circulavam oralmente. Então, não existe assim uma dicotomia, uma dissociação entre a literatura escrita e a literatura oral, que atualmente se usa a palavra oralitura para dizer que existe uma literatura que é oral. E essa passagem, né, do oral para o escrito é uma passagem que se dá em tempos diferentes, dependendo do local, dependendo do povo. Então, se nós temos, por exemplo, Homero, né, que começa a escrever a Ilíada e a Odisseia, todos afirmam que essas histórias já existiam oralmente. Então, Homero foi só um transcritor, né, dessas histórias. E existem outras versões, inclusive, da Odisseia. E tem uma escritora canadense, estou com as canadenses hoje, né? Uma escritora canadense, que é Margaret Atwood, que escreveu um livro bem interessante que se chama A Odisseia de Penélope. Então, a Odisseia de Penélope ela diz, né, no preâmbulo dela, que ela consultou outros textos diferentes, né? Além da versão de Homero, que é a Odisseia, né? A história de Odisseu, enfim, a história é sempre a mesma, em torno desse Odisseu, que é a versão em latim deu Ulisses, mas em grego era o Odisseu. Odisseu, que deu Odisseia. Odisseu faz uma série de aventuras e passa 20 anos fora, e a Penélope fica em casa. Então, isso já é uma história para nos fazer pensar e dar uma aula inteira aqui, né, de 2 horas, né, Max, Simone, assim, que trabalham com literatura de autoria feminina, porque aqui você já tem assim uma questão, né, que o homem é o aventureiro, é aquele que viaja, que vai fazer a guerra de Troia, no caso de Odisseu. Vocês têm a guerra de Troia foi provocada pelo rapto de Helena, que é prima da Penélope. Então, já é uma história de amor, mas também de violência, de sexo, né? Que é a história em torno da Helena. E esse homem que faz assim aventuras atrás de aventuras, né? Evidentemente, aventuras reais, né, da Guerra de Troia, mas também aventuras míticas.
e demora para voltar para casa. E a Penélope fica lá em casa com os seus 100 pretendentes, né? Por quê? Porque, claro, ela é a rainha, os pretendentes, na verdade, estão querendo a Penélope, mas estão querendo também o trono de Ítaca. Né? E como fica 20 anos, o filho, que é o Telêmaco, ele cresce, né? E esse filho vai se tornando também um homem rebelde, cheio de vontades, né? Então, a versão da Margaret Atwood é muito interessante porque ela tem uma outra visão sobre essa Penélope que é muito mais astuciosa. Até a Penélope no mito grego, na história grega, já é astuciosa, porque ela consegue driblar todos os seus pretendentes e espera a volta de Odisseu, através dessa história da tecelagem, etc., que todo mundo sabe. Mas a Penélope da Margaret Atwood é muito mais engenhosa e muito mais irônica e muito mais crítica da situação, porque, naturalmente, vocês têm aqui um ponto de vista de uma mulher, escritora, feminista, mesmo se ela pergunta num dos textos dela se ela é uma má feminista, porque ela tem lá suas opiniões, que não são necessariamente as opiniões de todas as feministas, de qualquer modo não existe. Não existe uma só opinião e um só feminismo. Mas então ela vai falar sobre essa Penélope que não entende por que Odisseu, por exemplo, mata os pretendentes, de certa maneira, ok, né? Porque os pretendentes estavam querendo usurpar o trono dele. Mas por que ele mata as escravas? Então, é uma questão que não aparece no Homero, porque não interessa muito isso para ele, para os homens, eventualmente, que contaram essas histórias, mas que interessa, uma história que interessa mais a uma feminista do século XX, XXI. Então, são muitas dessas histórias, se a gente vai da Grécia, passando, né, pela literatura ocidental, chegando ao Brasil de hoje, enfim, são muitas as histórias que foram transcritas, escritas e reescritas, porque a literatura também uma coisa interessante que eu já falei da Penélope, da Margaret Atwood, mas sempre que você tem um livro, e um livro que é importante, que é impactante, que tem muitos leitores, você vai ter também reescritas. Então, são muitos os escritores que vão reescrever as mesmas histórias. E isso faz parte dessa grande rede que é a literatura. A literatura é esse imenso, né, texto, é um texto, diz esqueci agora o nome, a literatura é um mosaico de citações, a Cristevá. É um mosaico de citações, porque nós estamos sempre nesse terreno das citações e das reescritas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem banal, bem simples. O Chapeuzinho Vermelho, a história do Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. E todo mundo já viu, pelo menos no cinema, assim, várias adaptações e mil outras readaptações em documentários, em filmetes, né, em quadrinhos, enfim, tem muitas versões do Chapeuzinho Vermelho. Então, a primeira vez que foi escrita a história, que já era uma história de domínio oral, foi no século XVII, quando Perrault escreveu o Chapeuzinho Vermelho. Então, é uma história que tem um conteúdo sexual bem claro, porque a menina ela vai e ela é levada para o mau caminho, vamos dizer assim, de uma maneira bem banal, por um lobo, que é um símbolo da masculinidade violenta, evidentemente, e esse lobo é que vai ser o que vai devorá-la. E aí vocês podem ver que tem um duplo sentido, que evidentemente não está muito explicitado na primeira versão, né, do Chapeuzinho Vermelho do Perrault,
mas que vai ser reinterpretada várias vezes. E isso até é uma história que me interessa muito, que eu já até trabalhei num desses livros aí, no Mulheres ao Espelho, que tem um artigo sobre isso. Então, você tem essa possibilidade de reinterpretar e, inclusive, mudar o foco do personagem, como fez a Margaret Atwood, que tirou o foco do Odisseu e colocou o foco na Penélope. Também no Chapeuzinho Vermelho você tem versões com foco na vovó, por exemplo. Eu vi um filme de desenho que o foco era na avó, pode ser na própria Chapeuzinho, mas já transformada, e pode ser também no lobo, né? Tem uma música do Boscoli, por exemplo, que é o Lobo Mau, né? Se vocês não conhecem, que é da Bossa Nova, já um pouco antiga para os jovens que estão aqui, é só colocar no YouTube que vocês vão escutar a música do Lobo Mau, que resolveu jantar alguém, mas no fim é ele que vai ser domesticado pela Chapeuzinho de Maiô, né, que vai carregá-lo, assim, puxar o Lobo Mau já domesticado. Então, vocês veem como que a literatura ela permite, com essa capacidade que a linguagem tem e com a capacidade que nós, seres humanos, temos, né, de fabular, de inventar, de recriar, a gente está sempre reinventando até as mesmas histórias, né? Histórias novas, mas também velhas histórias. O mesmo acontece com as fábulas também. As fábulas, né, que no século XVII também o La Fontaine escreveu, mas escreveu também já transcrevendo do Esopo, que já tinha escrito, né? E o nosso Monteiro Lobato vai também traduzir, transcrever essas lendas, e estamos sempre trabalhando com essas histórias e que os animais falam. Então, vocês veem que nos desenhos animados agora, no século XX, a partir do momento que a gente tem os desenhos para as crianças, né, os filmes para as crianças, os animais falam. Então, se a gente tinha lá no século XVII as fábulas em que os animais falavam, um pouco fora do padrão que a gente poderia, em termos racionais, pensar, porque os animais não falam, e hoje, quer dizer, 2021, no cinema, as crianças estão muito tranquilas em relação a isso, né? Você tem, assim, o meu neto adorava os cachorros que tinham os carros, né? Eram como é que chamava? Patrulha Canina. Foi tema de um aniversário dele, Patrulha Canina. Tinha a coleção inteira do Patrulha Canina, que a gente já ficava assim, como assim Patrulha Canina? Mas no mundo infantil, em que essa racionalidade um pouco exagerada que nós temos, que a nossa sociedade tem, no mundo infantil isso não tem muita importância, né? Porque se é assim a história, eles aceitam que a história é assim e que os cães têm os carros, têm os helicópteros e que eles são a patrulha. Então, eu já falei sobre essa passagem da oralitura, e a oralitura, para nós que também estudamos as literaturas, por exemplo, africanas ou literaturas indígenas, isso também vai acontecer, né? Porque muitas dessas histórias de povos que não tinham escrita, né? De povos que tinham línguas ágrafas, a partir do momento em que eles começam a escrever, seja nas suas línguas, em que se cria um alfabeto, né, através do alfabeto fonético internacional, você pode escrever qualquer língua. E é um trabalho que tem sido feito por muitos estudiosos linguistas que trabalham com línguas indígenas ou línguas também africanas. É um trabalho que já tem sido feito há muito tempo e continua sendo feito. Não é um trabalho que
que acabou, é um trabalho que persiste, que continua. Então, você pode escrever hoje essas histórias, esses mitos indígenas, nas línguas deles, e, ao mesmo tempo, elas também podem ser traduzidas para as línguas ocidentais. Então, é um trabalho que é bonito, que está sendo feito no Brasil mesmo, né, em outros países, de escrita e de transcrição e de tradução também para o português. Como a gente pensa sempre no início da literatura com Homero, também a gente vê que um dos temas maiores da literatura é a viagem. Então, a viagem, quando a gente pensa na própria literatura, a própria literatura já é uma viagem. Porque quando você senta sozinha, com o seu livro na mão, você já está viajando. Então, vocês veem que o tema da viagem, que aparece tanto na literatura, é um tema que é quase que o próprio símbolo da literatura que nos faz viajar. Então, o Odisseu viajou durante 20 anos e teve muitas aventuras, e para finalmente um dia voltar para o lar e ter muitas histórias para contar, né, para a mulher dele, para o filho dele. Mas quando vocês pegam e pensam na literatura ocidental, no romance moderno, a viagem também é um grande tema. Por exemplo, o primeiro romance inglês, considerado pela crítica como o primeiro romance inglês, é o Robinson Crusoe. E o que faz o Robinson Crusoe? O Robinson Crusoe não foi escrito para crianças. O Robinson Crusoe original é um romance escrito para adultos. Depois ele até foi mais ou menos adaptado para as crianças e virou um pouco sinônimo de literatura infantil, o que não é, o que ele não é. Porque o Robinson Crusoe é um viajante, né? Ele entra num navio e ele, se vocês lerem a versão total, né, completa do Robinson Crusoe, ele passa pelo Brasil e é, inclusive, traficante de escravo. Então, a gente tem uma visão um pouco romântica, né, e simplista, infantil, talvez porque a gente leu essa versão infantil lá quando a gente era criança, mas quando você lê hoje o Robinson Crusoe, pelo menos com os olhos que nós temos hoje, ou pelo menos que eu tenho hoje, né? Então a gente vê que ele era um homem ambicioso, que queria ganhar dinheiro. Então vocês veem que no século XVIII você já tem aí o início do capitalismo, o início do individualismo bem associado à Revolução Inglesa, à Revolução Industrial, ao nascimento do capitalismo. Então, Robinson Crusoe é quase que um emblema desse novo homem, que surgia na Inglaterra no século XVIII. Então, eu falando isso, também vocês veem que a literatura ela não está desvinculada do momento histórico. Ao contrário, ela exprime o momento histórico, só que pelo viés da imaginação, da fabulação e, sobretudo, através da criação de personagens. Porque quando você cria um personagem, você tem a possibilidade de dar a ele uma vida. Então, a capacidade do escritor é de dar uma vida àquele personagem e imaginar o que ele pode fazer. No caso do Robinson Crusoe, do romance, né, Robinson Crusoe, o autor, o Daniel Defoe, se inspirou num naufrágio real que tinha acontecido, num homem real que tinha ficado numa ilha e que tinha sobrevivido algum tempo numa ilha depois do naufrágio do navio. Mas, a partir desse fait divers, digamos, desse fato, né, que ele tinha lido, de um caso que ele tinha lido, ele vai inventar uma história que é muito mais surreal, poderíamos dizer, muito mais interessante, muito mais rica
Porque ele pode inventar para aquele personagem uma série de coisas, inclusive o surgimento de um personagem na ilha que chega do nada, que é o Sexta-feira. E como ele não fala, né, porque ele teve a língua cortada, nunca saberemos a história dele, porque ele nunca vai contar essa história. E aquilo que não é contado na literatura é ainda mais instigante, porque a gente pode ficar supondo e tentando inventar, né? E a partir daí você pode até escrever um outro romance contando a história de Sexta-feira e inventando uma outra história para o Sexta-feira. Então, Robinson Crusoe, por exemplo, é um romance que também já teve reescritas, assim como todos os grandes romances já tiveram, né, reescritas. O próprio Quixote, que é o primeiro romance, alguns críticos consideram como o primeiro romance moderno, o Quixote, ele também é um viajante, ele é um andarilho, porque ele precisa ter experiências, né, histórias para contar. É claro que ele tem lá o seu sonho fantasioso, né, de ser um cavaleiro andante, baseado nos romances de cavalaria, mas ele vai, então, contratar alguém, né, que é o Sancho Panza, que vai acompanhá-lo e ele vai, então, viajar e a partir dessas viagens é que o romance se constrói. Nos intervalos, quando eles param para dormir, tem também outras pessoas que estão lá e que contam outras histórias. E essas outras histórias são verdadeiros contos, porque são histórias completas. E aí por diante, muitos desses romances, sobretudo do século XVIII, são histórias de viagens. Então, a literatura tem essa possibilidade, né, essa capacidade de nos fazer viajar. Então, a literatura muitas vezes é vista como uma forma de evasão, uma forma de alienação, uma forma de fugir da realidade. O próprio Quixote é um personagem que leu muitas histórias, né, de cavalaria, e ele quer inventar para si uma história que não é dele, que no momento que não existia mais história de cavalaria. Então, é uma alienação que decorre dessa leitura, digamos, errada, né, que ele faz da própria realidade que ele vive. Ele fica muito fixado nos romances que ele lê e está desligado da realidade. E é claro que isso também é o caso da Madame Bovary, do Flaubert, que leu muitos romances românticos e fica imaginando, né, que aqueles homens que ela conhece são aqueles heróis românticos que vão trazer felicidade para ela. E evidentemente que ela vai se dar mal. Então, a Madame Bovary é uma personagem muito, muito interessante, eu adoro esse romance, é um romance ao qual eu sempre volto, porque ela tem uma grande autonomia em termos assim, de desejo, de libido, de desejo sexual, inclusive. Ela é ativa, ela tem 2 amantes, né? E fica muito empolgada nesses 2 casos, né? Mas são 2 homens que vão abandoná-la. Mas ela investe toda a sua capacidade inventiva nesses 2 homens que são 2 poltrões, dois homens que não valiam a Madame Bovary. E ela vai acabar se suicidando, porque ela vai se endividar e vai enfim, se perder nessa história. E a psicanalista Maria Rita Kell analisou esse romance, e uma das coisas que ela coloca é justamente o fato de que ela tem autonomia, aparentemente uma autonomia, mas a verdade é que ela investe tudo no homem, né? E ela depende dessa realização. A realização dela só passa
por esses dois homens. Ela não se realiza por si só. Então, essa é um pouco o impasse dessa personagem, a personagem que foi criada por um homem que também se imaginou nessa posição, porque ele diz Madame Bovary c'est moi, né? Ele diz que a Madame Bovary era ele, e é uma história muito, muito interessante, muito curiosa, porque o poeta Baudelaire, que era um grande amigo do Flaubert, diz que a Madame Bovary é fascinante porque ela é um verdadeiro homem. Ela é masculina, ela é viril, ele usa a palavra viril. Ela é viril porque ela é uma mulher que deseja. Então, vocês veem que todas essas coisas são muito entramadas, muito interligadas, porque o desejo também está ligado à virilidade, como se as mulheres não tivessem desejo. Então, tudo isso é muito interessante, mas não vou poder ficar falando o tempo todo da Madame Bovary, poderia ficar bastante tempo. Bom, então, eu falei da evasão. Então, tem esse aspecto da literatura como evasão e como alienação, mas tem também o outro aspecto que eu já mencionei, que é como que a literatura também está muito fincada na história e na realidade, e como que ela exprime uma realidade, ainda que essa realidade seja uma realidade imaginada, uma realidade inventada, porque também nós inventamos nossas vidas. A nossa vida não é só o que a gente vive, é também aquilo que a gente inventa para nós. Então, a gente tem uma capacidade de invenção, e por isso também que não existe uma distinção muito rígida, uma fronteira assim, que diz que isso é autobiografia, isso é ficção. Porque quando você quer fazer uma autobiografia, você já cai na ficção. E quando você quer fazer ficção, você se inspira na autobiografia ou na biografia dos outros, nas vidas das pessoas que você conheceu. Então, não existem limites muito rígidos entre a autobiografia, a biografia também e a ficção. Porque quando você faz a biografia de um autor ou de uma autora, digamos, vou fazer a biografia da Clarice Lispector, são muitas, né? Eu tenho vários documentos, tenho os livros que ela escreveu, as entrevistas que ela deu, as entrevistas que ela fez com outras pessoas, porque quando você entrevista uma outra pessoa, você também já está falando de si na entrevista, né, do outro. Mas como saber o que a Clarice Lispector pensava? É muito difícil. Então, quando você faz uma biografia, de certa maneira, você também já está projetando para ela o que você leu dela, o que você imagina que ela pudesse realmente pensar ou viver, né? Então, a biografia, vocês veem que a biografia ela sempre tem algum teor ficcional, porque a linguagem ela é sempre ficcional. Se nós estamos falando, nós já estamos inventando. Não existe possibilidade da linguagem não caminhar por esse terreno da simbolização e da invenção. Então, a biografia, quando você tenta detectar esse eu daquele biografado, daquela mulher que você está biografando, você já está tentando reproduzir os pensamentos dela a partir do que ela escreveu, mas ela escreveu não sobre si, ela escreveu sobre os seus personagens. Tá? Mas até que ponto a gente pode saber o que ela projetou nos seus personagens, de si ou não? Tá? É sempre o indecidível. Né? Isso é o indecidível, indecidibilidade é um conceito do Derrida, do filósofo Derrida, Jacques Derrida, mas, na verdade, vocês veem que esse indecidível é uma coisa assim, muito plausível e muito prático, porque realmente nós vivemos no terreno do indecidível, das ambiguidades, das contradições e dos paradoxos. Né? Não existe uma possibilidade de uma certeza, de uma verdade sobre a vida humana, sobre
o que nós pensamos, né? Às vezes nem nós mesmos sabemos o que nós queremos e o que nós pensamos, né? Se vocês se perguntam, né? Mas o que eu quero, né? Eu quero ficar com ele? Quero, não quero, quero, não quero. Então, se termina o namoro, depois volta o namoro, termina o casamento, volta o casamento. Então, são sempre questões que são muito difíceis de serem decididas e esclarecidas de uma maneira muito peremptória. A gente está sempre nesse terreno do movediço, que é o próprio terreno da literatura, da imaginação, porque nós estamos sempre nesse indecidível. Então, mas a literatura, como eu disse, está fincada na história, e a literatura do século XX, do século XX, XXI, né? Nós estamos aqui no XXI já, muitas vezes ela está falando desses grandes crimes da humanidade. Então, você tem, assim, durante o século XX e XXI, não tem como falar só do XX, né? Porque nós já estamos no XXI. Nós temos a questão, por exemplo, do Holocausto, né, dos judeus na Segunda Guerra. Tem um telefone. Então, tem toda uma literatura que foi escrita sobre esse grande trauma que foi o Holocausto. E sobre outros grandes conflitos, grandes genocídios, né, que aconteceram na África, por exemplo, na Europa, com as guerras, depois da explosão, da fragmentação da antiga Iugoslávia, né? Então, são muitos os conflitos e são muitas as guerras. E ao longo do século XX, nós tivemos assim, muitos traumas e muitos genocídios. Então, tem toda uma literatura sobre isso. E no caso do Brasil, no Brasil e na Argentina, no Chile, no Uruguai, nós tivemos essas ditaduras, mas também em outros países, na Guatemala, em outros países também, né? É que a gente sempre conhece mais e fala mais dos países aqui do Sul, né, do Cone Sul, porque nós temos mais contato e lemos mais, é uma literatura que circula mais no Brasil. A literatura da Guatemala circula muito pouco aqui no Brasil, a gente não conhece quase nada, mas então vou falar só do que eu conheço, né? Então, nós temos uma grande literatura sobre a ditadura, por exemplo, né? A ditadura argentina, a ditadura chilena, a ditadura uruguaia, a ditadura brasileira. Então, esse foi o objeto desse meu livro, A Literatura como Arquivo da Ditadura. Não quero, não, obrigada. E aí, por que eu digo a literatura como arquivo da ditadura? Porque o que nós sabemos, e sobretudo, não eu, porque eu sou velha e vivi o tempo da ditadura, então eu sei porque eu vivi, né? Então, é diferente do que nós vivemos e do que nós estudamos e do que nós lemos. Mas as pessoas jovens, né, vocês que estão aqui, né, o que sabem da ditadura? É muito pouco, porque se estuda pouco, se lê pouco, se fala pouco. Então, a literatura, ela possibilita esse conhecimento mais íntimo do que foi a ditadura, do que foi viver aquele período, aquela época, né? A censura, a repressão, a tortura, as mortes, os desaparecimentos de corpos, tudo isso que são praticamente assuntos tabu no Brasil, assuntos de que não se fala. E é preciso falar. Então, a literatura, eu digo que funciona como arquivo, porque ela possibilita que pessoas comuns possam conhecer um pouco mais do que aconteceu naquele período,
através da leitura de romances, por exemplo. Porque o romance é muito fácil de ser lido. Aqui, ninguém, se você não é historiador, se você não é arquivista, você não vai nos arquivos. E muitas vezes você também não vai lá na internet procurar, por exemplo, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é uma coisa imensa. Então, é enorme. Tem de ler na tela, você tem que fazer esse esforço de ler, e um relatório é um relatório mais ou menos objetivo e seco, enquanto que a literatura, ela, através das subjetividades dos personagens, ela permite que você possa imaginar como viveram aquelas pessoas. Porque as pessoas, não são as pessoas que estão na literatura, são personagens. Mas são personagens que muitas vezes são inspiradas em pessoas reais. Claro que, ao criar personagem, você não está colocando a pessoa como ela viveu, porque isso não existe, isso não é possível. A vida é uma coisa, e a literatura, a escrita é outra coisa. A escrita é uma tentativa de organização de um pensamento e de um raciocínio, Enquanto que a vida a gente vive meio que aos trambolhões, Porque sem saber muito bem o que a gente escolheu, o que a gente realmente quis fazer naquele momento, Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não queria muito, e às vezes se arrepende, às vezes acha que foi bom, que na verdade acabou, foi legal ter feito daquele jeito e não de outro, Então, a vida é uma coisa que é distinta do que pode ser escrito, do que pode ser transcrito no papel. Então, a literatura tem essa possibilidade. E quem estuda esse tipo de literatura percebe que a literatura que tem uma repercussão mais forte é aquela literatura que não tranquiliza. É uma literatura que tem um crítico francês, Dominique Viard, que diz que a literatura ela pode ser desconcertante. Então, desconcertante é uma palavra bonita, eu acho uma palavra bonita, porque ela desconcerta, ela deixa o leitor desconcertado. Você não fica apaziguado. Quando você termina a leitura, você não está feliz, você não está tranquilo. Então, muitas vezes você sai do cinema, eu vou dar o exemplo do cinema, porque o cinema é realmente a arte, que principalmente o cinema comercial americano, hollywoodiano, é um cinema que tende a ser apaziguador. Você sai do cinema, mesmo um filme de campo de concentração, você sai do cinema feliz. Porque a lista de Schindler, o Schindler foi um homem bom. Aí ele salvou lá uns tantos judeus. E aí você sai do cinema tranquilo, porque ele foi bom e ele tinha lá os trabalhadores judeus que trabalhavam na fábrica dele, Então, era uma parte de bondade, uma parte de utilitarismo, de capitalismo, e muitos outros romances também, e, sobretudo, filmes que terminam assim, de uma maneira um pouco apoteótica e apocalíptica, como Bárbaros Inglórios, como é que é? Bastardos Inglórios, que é outro filme assim que é muito bom, porque ele cria assim, uma tensão muito grande, mas que termina de uma maneira tão apocalíptica, que você sai do cinema de alguma maneira tranquilizado, porque você sente que você foi vingado, você
acha que a história, né, deu razão para os bons, né? Você puniu os maus, então você está feliz e você sai do cinema feliz. E claro que também tem literatura sobre o Holocausto, que termina assim de uma maneira feliz, né? Que a mãe reencontrou a filha, enfim, esse tipo de história. No caso da ditadura não tem nenhum romance que tem final feliz, não, mas e eu li assim uma quantidade enorme e eu estou lendo ainda porque estou fazendo um outro livro já só sobre mulheres, só sobre escritoras mulheres ou mulheres que escreveram relatando a sua experiência da ditadura. Então um próximo livro. É um próximo livro que não sei quando ficava pronto, porque tem uma pilha assim, de livros para eu ler lá. É muita coisa. Então, talvez até o ano que vem não dê conta. Mas, então, a literatura então, tem essa possibilidade de dar conta de uma realidade histórica que é muito elucidativa para nós compreendermos melhor a história. A mesma coisa acontece, e no Brasil começam a aparecer mais romances sobre isso, sobre a escravidão. Alguns romances de escritoras, romances relativamente recentes, né, como O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, como Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, alguns romances que, de alguma maneira, resgatam essas histórias da escravidão e contam essas histórias de um ponto de vista de uma pessoa negra, portanto, que tem uma necessidade de imaginar esse passado, porque esse passado é um passado tem pouca coisa escrita. Então, é difícil você imaginar aquilo que não foi escrito. E no Brasil nós temos poucos relatos de escravos, relatos escritos, né? De escravos. Como nos Estados Unidos você tem essas histórias, né? de escravos, porque muitos conseguiram a liberdade, foram alfabetizados ou tiveram a ajuda de um mediador e contaram as suas histórias, tem os relatos que foram feitos. No Brasil, nós não temos nenhum relato de escravo publicado no século XIX. Não tem. Então, você tem que ter, através da literatura, você pode imaginar, e claro, você vai se basear em pesquisas históricas, você vai ler outras literaturas de outros países também, e você pode tentar recriar essas histórias, né? Eu vou parar por aqui e vou abrir a conversa, porque está todo mundo já querendo conversar. Então, eu botei aqui, eu trouxe para exibir esses livros. Um é sobre a ditadura, tem 2 livros que são sobre as escritas de autoria feminina, né? Esse Por uma Crítica Feminista e Mulheres ao Espelho, e outro tema que eu trabalho bastante é essa relação entre autobiografia, ficção e autoficção, que está também nesse novo livro, que é esse aqui, A Nebulosa do Autobiográfico. E esse livro que eu fiz com a minha colega Ana Fedrich é sobre a literatura comparada, porque a literatura, na verdade, é sempre uma literatura comparada, não existe literatura nacional. A literatura nacional é só uma maneira de você tentar recortar a literatura, porque os escritores, eles leem a literatura do mundo inteiro. E quando eles escrevem, eles estão recriando, reescrevendo histórias do mundo inteiro. Então, é um pouco um livro meio que básico para a graduação que foi feito. E isso aqui é da EDUF,
Então, é isso. Se vocês quiserem perguntar, conversar, estou aqui à disposição. Bom, então, assim, primeiro, brigadíssima, viu, Eurídice, por essa... É de máscara, hein? Bom, obrigada, viu, querida, por essa fala, assim. E eu acho interessante nós observarmos que o título era uma pergunta, né? E é muito interessante como Eunice foi lá atrás e ela veio fazendo uma própria tessitura. Então, ao invés de responder diretamente, serve para isso, não serve para aquilo, né? Ela nos leva a pensar o que significa esse servir, né? Que tipo de serventia se espera. E, ao mesmo tempo, quando ela foi fazendo o passeio pelos romances, foi nos deixando entrever essa força, essa potência da literatura, né? Como força atuante, como força política, como força até de evasão é uma força também, né? Então, nas suas várias modalidades. Então, assim, viajamos junto, né? E aí, então, está aberto para vocês comentarem, falarem, o que vocês quiserem, baterem palmas, né? Então, fica aberto para vocês conversarem, comentarem, o que vocês tiverem dúvidas mesmo, curiosidade. Os colegas aqui fiquem à vontade. Boa tarde, professora. Nós estamos realizando um trabalho aqui em Literatura Brasileira 1, com a professora Cassiana, sobre essa desconstrução, esse questionamento dos autores canônicos da literatura, né? Que são sempre homens brancos, da elite, que contam histórias de mulheres, que contam histórias, como a senhora mencionou, né? Mulheres viris, porque tem um homem por trás. E eu queria saber qual a opinião da senhora sobre essa comparação. Nós estamos fazendo uma comparação nessa matéria, assim, comparando esses autores com autoras atuais, né? De preferência que contradigam muitas coisas que eles já levantaram no passado. Queria saber qual a opinião da senhora sobre essa literatura que hoje a gente faz de contraste, assim, o contraste que a gente faz hoje nessa literatura. A senhora acha isso válido? Ou a senhora acha que o que a gente faz é novo e que não tem diferença do passado? A literatura é uma grande rede. Então, não existe uma dicotomia entre uma versão, por exemplo, da Ana Maria Gonçalves, né, com o Defeito de Cor, e uma versão, por exemplo, do Vivo o Povo Brasileiro, do João Ubaldo, que é um romance que ela claramente leu e se inspirou nele, inclusive pegou lá um personagem do Vivo o Povo Brasileiro, do João Ubaldo, e colocou no romance dela, que é o Amuleto. Então, vocês veem que não existe uma oposição, e eu acho que a gente não deve trabalhar em termos, a gente deve trabalhar em termos de contraste, tudo bem, mas não é uma oposição, assim, não é uma dicotomia, não acho que a gente deva ser, quando trabalha em literatura, maniqueísta. Isso é o bem, isso é o mal. Não existe isso, nem o bem nem o mal. Você pode achar que a literatura escrita por homens brancos da elite, essa literatura não vale nada? Vale, porque a literatura ela tem as suas contradições, suas ambiguidades. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, porque a gente falou de escravidão e de Brasil. Eu estou lendo um romance que eu não tinha lido, porque eu vou participar de uma banca em São Paulo daqui a alguns dias, e esse romance está no corpus da tese, e é um romance de que eu ouvi falar muitas vezes e nunca tinha lido. Se chama Menina Morta, de Cornélio Pena. Um romance publicado nos anos 50, acho que é 54. Bom, escrita por um homem branco, e se passa durante o período da escravidão, da escravista. É um romance riquíssimo. Claro que você vai ver lá um ponto de vista
que tende a ver os negros escravos, lá, os escravizados, de uma maneira um pouco superficial, né? As personagens que aparecem são as mucamas, que são geralmente mulatas, que são as escravizadas, às vezes até forras, que trabalham dentro da casa, né? Dentro do casarão. Mas o mundo dos brancos, o mundo dos senhores, é um mundo tão... está desmoronando. É um mundo tão doentio. Os personagens são tão frustrados e mal resolvidos emocionalmente, que também é muito interessante você ver que ele não está pintando ninguém com um pozinho de ouro. Ele está recriando um mundo que ele imagina, claro, é um mundo imaginário, evidentemente que também ele fez pesquisas para poder criar esse mundo. Nenhum romancista escreve do nada, eles sempre pesquisam. E ele recria um mundo que é um mundo em crise. E aí você pode analisar o que você quiser. Você pode ver que esses personagens da Casa Grande, né, os brancos, né, os senhores, eles estão todos muito mal resolvidos, e os escravos, evidentemente, eles estão muito explorados, isso não tem nenhuma dúvida, né? Mas eu sou defensora de ler qualquer literatura. Eu acho que a gente não deve censurar literatura, nem o Monteiro Lobato, que já foi muito criticado por causa da Anastácia. Eu acho que a gente tem que sempre contextualizar e ler. Claro que quando você dá para criança, para adolescente, você tem que ter um outro tipo de abordagem. Você vai explicar, vai contextualizar, tem toda uma questão de metodologia de ensino, dependendo da faixa etária. Eu estou falando de adultos, né? Aqui nós estamos só com adultos. Nessa sala não tem nenhum adolescente, só temos adultos, estudantes universitários. Então, a gente tem a capacidade de ler e de ter essa contextualização. A gente pode fazer essa contextualização. Eu acho, sinceramente, que uma das melhores obras para você entender o mundo escravista do sul dos Estados Unidos é ler Faulkner, que é um homem branco, filho de senhores, né? Senhores lá dos Estados Unidos, né? Filho desses grandes proprietários rurais. Mas ele vocês veem, ele já é um transviado. Porque ele não é um senhor de escravos e nem é um proprietário rural. Ele é um escritor. E, ao se tornar escritor, ele já saiu da rota. Então, ele já está questionando aquele mundo doentio. E se vocês lerem sem prejuízo, né? Prejuízo no sentido de preconceito, né? Em espanhol que tem prejuízo, né? Em inglês também, né? Prejudice. Sem preconceito, você vai ver como que o Faulkner, de certa maneira, esse romance do Cornélio Pena, ele tem um diálogo com o Faulkner. Você tem esse mundo todo doente. É um mundo feito, né, de impostores e de usurpadores. E isso está muito claro no Faulkner, que esses brancos que chegaram lá, eles são usurpadores, usurparam dos índios que estavam lá antes, trouxeram os negros para serem escravizados, trabalhar para eles, né? Então, apesar dele ser um homem branco, e o João Baldo também no Vivo Povo Brasileiro, eles têm uma literatura que é muito, muito rica e muito densa. É só uma questão de saber ler.
É um prazer te reencontrar e poder conversar um pouco aqui nesse ambiente. Queria, basicamente, assim, retomar uma coisa que você falou no final sobre a literatura comparada, né? Você disse que a literatura é sempre comparada porque todo mundo está imerso nessa grande rede que é a literatura, né? Todos os autores se leem e fazem isso. Eu acho bem interessante essa formulação. E também eu acho que, do ponto de vista dos leitores, isso é a mesma coisa, né? Os leitores estão sempre mergulhados nessa rede também, dialogando, e nesse sentido, assim, me agrada muito uma perspectiva como do teórico palestino Edward Said, quando ele fala em contraponto, né? Nós estamos sempre trabalhando em contraponto, né? Eu acho que a literatura comparada, esse olhar comparatista é um olhar em contraponto, né? Não maniqueísta, como você falou, mas sempre colocando coisas distantes, próximas uma da outra. Nesse sentido, eu não sei bem qual é a ligação que eu estou fazendo, mas para mim aparece, eu queria questionar sobre o título do seu livro, perguntar, quando você propõe por uma crítica feminista, esse é o nome, eu acho bem interessante uma crítica literária feminista, porque você se posiciona como alguém que advoga para a crítica literária dessa perspectiva feminista, né? Eu acho que vem daí o gancho que eu estou fazendo, essa ideia da leitora feminista, né? Não é uma escritora, você não está buscando, em princípio, a escritura feminista, está buscando a sua posição de leitura feminista, é isso? E eu queria que você falasse um pouco disso e falasse, assim, da importância de uma crítica literária feminista, porque eu acho ótimo quando alguém põe um título por uma crítica literária feminista, ou seja, você já tem uma posição aí, está defendendo essa posição, e eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto isso é apropriado e bem-vindo na nossa crítica literária. É também um título um pouco provocador, porque quando eu disse para o meu marido que o livro ia se chamar Por uma Crítica Feminista, ele tentou me dissuadir. Imagina, por que feminista? Eu falei, porque é para sacudir mesmo, é para se pensar essa possibilidade de uma crítica feminista. Porque, na verdade, ninguém sabe o que é uma crítica feminista. Eu também não sei. Eu quero saber o que é uma crítica feminista. É um olhar feminista em cima da literatura. Então, por exemplo, quando eu falo da Madame Bovary e vejo as dificuldades dela, eu poderia dizer que eu estou tendo um olhar feminista sobre a performance dela. Porque qual é a performance dela? Ela coloca nas mãos dos homens a felicidade dela. E você não pode colocar nas mãos do homem, né, de um amante, a sua felicidade. Então, quando eu digo, por exemplo, que a Júlia Lopes de Almeida é uma escritora feminista, né, evidentemente, antes, né, de se falar em feminismo realmente, porque ela coloca nos romances dela as mulheres sempre, no final do romance ou no meio do romance, as mulheres ao trabalho. E eu acho que isso é muito positivo na literatura dessa virada, né, do século XIX para o XX, esse início do século XX que ela escreveu, porque as mulheres elas estão sempre dependentes do homem. Nos romances da Lúcia Miguel Pereira, também nesse mesmo período, né, você tem essa questão que as mulheres se colocam. As mulheres querem trabalhar as personagens da Lúcia Miguel Pereira. Então, são romances dessas décadas, né, 20 e 30, em que as mulheres começam a querer trabalhar e se tornar autônomas. E ter a vida que elas querem ter na cidade, serem ou solteiras, ou ter um amante, mas não necessariamente casadas, não necessariamente mães, né? Pode calhar de ser casado, de ser mãe, mas não necessariamente, né?
Então, eu vejo isso como um ponto a favor dessas escritoras. E quando eu critico, por exemplo, algumas escritoras como As Enervadas, né, que foi publicada em 22, da Crisanteme, pseudônimo Crisanteme, eu acho que existe o mesmo a virgindade inútil lá como é que é? Isso, a cobra. Cecília Nogueira Cobra, né? Cobra Nogueira. São romances interessantes e são romances, até certo ponto, transgressivos, porque elas colocam personagens que têm uma sexualidade livre. Então, nesse sentido, elas são, podemos dizer, transgressivas e revolucionárias, mas tem um quê, assim, que me incomoda, é que essas mulheres são dependentes dos homens. Então, como a Enervada, né, a personagem central de Enervada, a personagem central da virgindade inútil, porque se você é dependente de um homem, de um amante, por mais rico que ele seja e que a vida seja muito boa, alguma hora isso vai acabar. Só que, claro, que no romance não acaba. Mas eu, que vivo uma vida real, eu tenho esse olhar crítico e esse olhar, então, digamos que eu acho que é o olhar feminista. É o olhar que se inquieta da situação das mulheres em qualquer idade. Porque é muito fácil você ter 25 anos, 30 anos e ser uma mulher linda e ter amantes maravilhosos. Quero ver o que vai acontecer quando se tiver 50, 60, sabe? Então, a Júlia Lopes de Almeida tem um romance dela que atualmente é bastante estudado já na universidade, que se chama Falência. De certa maneira, é uma inversão do romance clássico masculino do século XIX, porque, como da Madame Bovary, que a Madame Bovary se mata porque ela vai à falência. E no romance da Júlia Lopes de Almeida, é o marido que se mata porque ele vai à falência. Então, a mulher ela tem que se virar. E aí ela, as filhas, sobrinha, empregada, enfim, só mulheres. Todas as mulheres vão se pôr ao trabalho. Elas têm que sobreviver. Então, em vários romances da Júlia, tem aquele livro também, que é um romance de cartas, chama... E agora? Que as mulheres estão na roça, né? Esqueci o título agora. Que as mulheres chegam na roça, sempre o marido morreu. Sempre, a história de Marta também. O marido morreu e deixou as mulheres na miséria. Então, as mulheres têm que ir à luta e vão trabalhar no que elas podem, né? Então, eu me lembro do Voltaire, sabe, do Cândido, que ele termina com: é preciso cultivar o jardim, sabe? Que é o quê? É uma ética do trabalho. Então, é por aí que eu vou, sabe? Porque me indagando sobre que papel essas mulheres estão fazendo e que, se eu ler um livro de um homem, por exemplo, que eu estou lendo agora, né, do Cornélio Pena, já de uma outra época, né, que é um período que eu não estudo normalmente, essa literatura escrita por homens em 1950, e lembrando também que eu não fui professora de literatura brasileira a vida inteira, fui professora de literatura francesa. Então, a minha leitura de brasileira não é assim tão completa quanto seria se eu tivesse feito a minha carreira todinha só com brasileira, que tem também o bom e o ruim, né? Eu sou mais eclética, eu leio mais, né, tenho mais outras leituras, outros trânsitos, também por conta da minha formação, da minha carreira de literatura francesa, né? Mas, enfim, é interessante ver
como que o Cornélio Pena cria... Só tem mulheres no livro da Menina Morta. Só tem mulheres. Todas as personagens são mulheres. E tem o senhor comendador, que é o grande patriarca, que diz uma frase e some. Aí diz uma frase e some. E tem todas as mulheres são todas histéricas. No fundo, são todas histéricas, se a gente quisesse simplificar, porque são todas deslocadas, todas sem saber qual o seu papel na sociedade, qual o seu papel na vida. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? É muito intrigante, é muito interessante também, porque você vê, é um autor, né, um homem, né, que tem essa percepção e essa sensibilidade também de criar personagens femininas que não são aquelas mulheres só desejáveis que vão casar e que estão, sabe, aquele sonho do casamento, nada disso. São todas mulheres que são mais ou menos todas à beira da loucura, sabe? Eu estou gostando muito, não acabei ainda, não, mas é realmente um romance que vale a pena realmente ler. Eu também quero começar por agradecer a sua fala, muito boa, muito interessante. E, bem, começo por um desabafo pessoal. Eu acho que eu, enquanto professora de literatura, hoje em dia, eu sinto um certo estremecimento, um certo desconforto, no sentido da dificuldade de chegar ao aluno. Eu acho que mudou alguma coisa. Eu acho que eu não sei muito bem ainda como lidar com isso. Mas é um desconforto sentido em sala de aula mesmo, não é uma coisa teórica. Então, queria perguntar se também passa por esse estremecimento ou se há alguma coisa mudou em relação a 30 anos atrás. E a sua fala começa por falar em fabulação, que é uma maneira maravilhosa de começar a ver a questão da literatura, que pode não ser só literatura. Estou a lembrar agora do texto do António Cândido, do direito à literatura, em que ele diz, bem, mesmo no barzinho ao fim da tarde, as pessoas estão contando casos. Sim. Uhum. Então a imaginação está por ali. Uhum. E a minha pergunta é no sentido assim, acha que a cultura digital, não só pelos meios que ela tornou possíveis, mas pelo excesso de permeabilidade que ela tem nas nossas percepções, ela pode alterar as formas de falar, ela é perigosa para as nossas formas de falar, para a nossa fabulação? É sempre uma questão. Cada vez que surge um novo meio, né, de comunicação, a gente tende a se questionar, né, a fotografia em relação à pintura, o cinema, em relação à não existência do cinema e depois a televisão, essa televisão ia substituir o cinema. Eu diria que hoje as pessoas jovens e as velhas também leem muito menos, portanto, a sua dificuldade não é de se espantar. Eu não estou em sala de aula de graduação, eu estou aposentada, então eu trabalho só com pós-graduação, assim mesmo. Eu dou curso quando eu quero, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, né? E esse público que chega na pós-graduação é um público que tem mais leitura e mais interesse realmente na literatura. Então, eu tenho realmente uma resposta, uma experiência nesse sentido nos últimos 10 anos. Mas, com certeza, o fato de estar colado no celular, e isso você vê na sala de aula, pessoas que estão coladas no celular, essa cultura do celular, que passa por pequenos vídeos, memes, e TikToks, né, etc.,
E mesmo as séries de televisão, que agora as pessoas estão verdadeiramente aficionadas, né, nas séries, de alguma maneira, essas séries substituem a literatura para muita gente, né? O que eu acho ruim é que as séries, como as novelas, na verdade, não tem muita diferença, né, entre a série e a novela, dependendo da série. Você precisa imaginar pouco, porque já está tudo ali. É um pouco o que eu falava do tranquilizador e apaziguador. As séries e as novelas, elas são redundantes. Tem muita repetição, então você já entende tudo, a imagem também já diz tudo. Então, você tem pouca inquietação, portanto, você é levado menos à reflexão do que quando você lê um livro. Eu acho que é negativo nesse sentido. Agora, por outro lado, eu também sou muito realista. A gente não vai mudar o mundo. O mundo é isso que está aí, né? O celular passou a ser uma coisa dominante. O que eu acho que eu faço é a minha dosagem, né? Eu fico no celular o suficiente para me informar, receber minhas mensagens, responder mensagens, e-mails e, eventualmente, dou uma passada lá no meu Facebook, no meu Instagram, mas, assim, rapidamente coloco alguma coisinha lá, meio que para alimentar a minha página, mas se você ficar muito colada nos videozinhos, etc., realmente você está perdendo seu tempo, né? Porque é muita coisa para nada. O título de uma peça de Shakespeare, Much Ado About Nothing, né? É uma perda de tempo. Você não tira nada dali. É uma evasão sem nenhuma gratificação. Eu queria voltar um pouquinho na questão da visão feminista e perguntar, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria saber o seu ponto de vista na questão, o impacto que o mundo real tem na literatura e o oposto também. Que a literatura tem no mundo real, por meio que um monte de depois, de se escrever um livro mais dentro dessa visão feminista. Por exemplo, alguns livros de uma certa que é mais há uns 50, 80 anos atrás, talvez tenha sido muito escandaloso para a época, mas hoje não seria, não são usados, são livros que são mais discutidos. Então, eu queria muito ver a sua visão nessa questão, dessa relação entre o mundo real e a literatura e vice-versa. É uma pergunta interessante. Sim, a literatura, sobretudo numa época que as pessoas liam mais, né, porque hoje eu acho que as pessoas leem menos, acabei de falar isso, né? Alguns livros tiveram um impacto muito grande. Se você pega o final do século XVIII, quando Goethe publicou o romance chamado Werther, na verdade é um título comprido, mas que é conhecido só como Werther, que é o personagem principal. O personagem Werther, ele se suicida no romance. Ele se apaixona por uma moça que já era noiva, e ele fica tão apaixonado, e a moça é noiva, e ela casa. Não tem para ele. E ele se mata. Então, houve uma onda de suicídio na Alemanha. Vocês veem que o romance teve um impacto na juventude, né? Uma juventude que, evidentemente, estava mais ou menos preparada para esse impacto também. Uma juventude que estava sofrendo esse mal do século, essa crise que
que deu origem também até essa expressão do mal do século, que é mais do início do século XIX. Mas, enfim, o romantismo ele começa na Alemanha, justamente com né, o Goethe e outros escritores. E o Werther, esse romance, é um dos desencadeadores desse movimento que chamado romantismo. Agora, chegando mais para perto de nós, claro que romances que foram considerados como esse da Virgindade Inútil, né, da Ercília Cobra, ela foi execrada, ela foi vilipendiada, né, porque realmente era uma obra considerada escandalosa. Hoje não causa escândalo nenhum. Por quê? Porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mundo que era no momento que a Ercília publicou o romance. Então, tem uma diferença de percepção, né, de leitura, e tem uma diferença de reação do público, né? Tem também uma censura. No caso do Brasil, por exemplo, teve censura política também durante a ditadura. Então, obras que falavam de determinadas coisas, como músicas, né? Músicas do Chico Buarque, que foram proibidas pela censura, porque você tem um Estado autoritário que vai proibir determinadas coisas, determinadas músicas ou determinados livros que são mais livres, libertários, etc. Mas vocês veem que nós estamos em plena democracia e há uns 2, 3 anos atrás, não, 2 não, porque tudo que foi antes da pandemia, 3 anos. Há mais de 3 anos atrás, em Porto Alegre, o MBL fez uma pressão tão grande lá no museu que eles conseguiram que a prefeitura, sei lá se foi a prefeitura, mas, enfim, os responsáveis retirassem uma exposição de arte que era porque tinha uma temática LGBT. Então, uma coisa que eu considerei na época uma coisa escandalosa, porque essa exposição ela foi depois trazida para o Parque Lage, no Rio, e eu fui ver essa exposição, até participei como chama, vaquinha, né? Fui ao museu. Como chama, essa vaquinha que foi feita, né, para trazer a exposição para o Parque Lage. Eu participei dessa vaquinha porque eu achei que era uma afronta para a liberdade de expressão, porque é um absurdo. A exposição já estava instalada no museu, em Porto Alegre, e os rapazes lá do MBL foram fazer pressão na porta do museu, até que o prefeito decidiu retirar a exposição. Então, são questões assim que fazem parte dessa interação que você está colocando entre a arte e a interação entre arte e público, literatura e público. Né? Por aí. Max, fala primeiro. Bom, como todo mundo já falou, eu vou agradecer. É sempre muito bom estar perto de você. Aliás, há 3 anos a gente não faz um encontro assim. A minha observação, a minha pergunta, você comente, tem a ver com essa pergunta feita agora, com uma observação desse modo. O texto, eu gosto muito do texto da Maria Rita Kelly sobre o Madame Bovary. A gente está até trabalhando numa das turmas da graduação, o romance. E é indiscutível a importância e a competência da Maria Rita Kelly. Só que tem uma questão que passa pelo texto, né? Você, quando fala do texto, essa ideia de uma crítica feminista se tornar uma possibilidade de anacronismo. O que eu discordo da Maria Rita Kelly nesse sentido? Tudo bem que o desejo da Emma
passe pelos homens, porque a gente está falando de uma mulher do início do século XIX, né? E que não tinha direito nenhum. Ela é uma personagem dona do seu desejo, tanto de vida até de morte. Porque ela se mata, ela não é assassinada pelo narrador. Né? Então, não sei, eu fico pensando que a gente pode cometer um determinado anacronismo quando numa desse terreno de areia movediça, que pode ser qualquer crítica, de querer pensar que a Emma ainda tinha essa obrigação, né, de ser dona do seu desejo independente dos homens. Não. É uma questão provocadora, Max. Não é anacronismo, porque eu só posso pensar com as armas que eu tenho hoje. Então, eu não consigo pensar como uma mulher de 1870, que é o ano da publicação do... 57. 57. Então, que é o ano da publicação das Flores do Mal também, do Baudelaire, verdade. Eu não posso pensar como alguém que viveu naquele momento. Eu só posso pensar como alguém que vive no século XXI. Então, não existe possibilidade de anacronismo. O que é anacronismo, eu acho, é você querer censurar uma obra porque ela veicula uma determinada visão de mundo que era própria daquela época. Eu acho que, se você fizer isso, eu acho que isso é anacronismo. O que eu vejo na Madame Bovary, e também na Ana Karenina, é que elas estão naquela sociedade. E evidentemente que elas estão querendo viver a experiência do amor. Então, elas têm coragem de partir para essa aventura. E elas vão se dar mal porque elas vão se matar. Se você pegar, são livros todos escritos por homens. Então, você tem a Sonata de Kreutzer, por exemplo, escrito também pelo Tolstói, que escreveu Ana Karenina, e a Sonata de Kreutzer, que ele escreveu, o marido mata a mulher. Então, é um feminicídio. Então, tem todos esses conflitos, né, de casamento na obra do Tolstói. Então, a gente lê e vê o que aquela sociedade era, e como que aquela mulher está inserida naquela sociedade, e como que os homens, os personagens, né? A gente não está falando de vida real, a gente está falando de personagens, e como que os homens, personagens homens, reagem naquele mundo que é o mundo da literatura. Mas não vejo como anacronismo, porque quando eu falo da crítica feminista, é você tentar entender aquela mulher em situação. Não é exigir da mulher, não estou exigindo nada da Emma Bovary, eu estou tentando entender a Emma Bovary na vida dela, né? Ela vai para o convento, ela estuda, ela vai para o sítio do pai, a vida é um tédio, ela não sabe o que fazer, ela está naquele tédio total, o primeiro que aparece para casar com ela na casa. Então, o marido continua o tédio, né? Então ela parte para as aventuras porque ela leu aqueles romances românticos que prometiam a ela uma vida idílica. Então, ela é corajosa nesse sentido. Baudelaire tem razão quando diz que ela é viril. Não que eu considere que isso é ser viril, mas porque ele entende que ela é uma personagem positiva e ele associa a Emma ao artista, porque é aquele que tem esse poder criador e ela vai à luta. Então, eu acho bonito isso. Eu só não concordo quando ele fala que ela é viril, porque seria a maneira de dizer que só
só os homens têm desejo, né? Mas eu acho que você... eu não acho que ter esse olhar feminista não é nem anacrônico e nem é uma exigência. Eu não quero não estou exigindo da personagem que ela faça isso ou aquilo. Agora, se você olhar toda a produção da literatura do século XIX, a ópera, as mulheres todas morrem. Então, a gente tem que prestar atenção. Por que essas mulheres todas morrem? Né? Tem um livro que se chama... Tem um livro que se chama A Ópera ou A Derrota das Mulheres, que é da Catherine Clément. Nem sei se ele foi traduzido, mas... Foi? Então, eu tenho ele em francês, já li isso há muitos anos atrás, né? Mas então, é muito sintomático que os autores, né, seja de ópera, seja de romance, matem todas as suas personagens femininas. Matem de uma maneira ou de outra. Né? Mas, no fundo, você diz, não é o narrador que mata a Emma, mas é o Flaubert que mata a Emma. Então, aqui. Para a gente já ir finalizando o evento, né, eu gostaria de fazer um comentário, voltando à questão que já foi conversada aqui, de que os leitores, as pessoas estão lendo mais, né? Lendo menos textos e livros literários. E eu fico assim, pensando muito nisso, se talvez a literatura exija um momento, um recolhimento, uma relação específica com aquele objeto, uma intimidade, uma solidão, né? E tudo no mundo hoje nos leva ao contrário, né? Para fora, para a rapidez, para a multiplicidade de estímulo. Então, dificulta esse momento de, ao mesmo tempo, solidário e solitário, né? E aí eu fiquei me lembrando uma coisa que eu acho engraçada, que me veio à mente quando eu dei aula em escola para adolescente, até falei isso com a minha turma, que tinha na época aquele, não sei se vocês lembram disso ou se vocês conheceram, o tal do Tamagotchi, né? Que eles tinham que cuidar, e aí na aula eles levavam para a aula, e aí de repente eles tinham que toda hora ficar olhando, porque senão o bichinho morria. Aí morria, era um desespero, porque aí não tinha mais como voltar, parava a aula, etc. E hoje eu acho que o celular é uma espécie de Tamagotchi, mas a nossa relação inverteu, que quem morre somos nós se ele pifar, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim, né? Engraçada, mais ou menos, não sei se eu acho muita graça, mas é uma ironia até. E aí eu fico pensando em como um novo modelo de percepção para que a leitura se faça, seja necessário. Então, eu não sei se você acha, Elis, que para a gente ler mais precisaria talvez de mudar a própria relação com o livro, mudar o nosso modelo perceptivo, a modalidade de leitura, alguma coisa assim. Eu não tenho resposta, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que o hábito da leitura, se ele vem desde a infância, é mais fácil você preservar, porque você tem aquele momento em que você está sentado sozinho e lendo, né? Não sei se depende muito das famílias. Eu, por exemplo, não tinha biblioteca em casa, eu morava numa casa sem livros, uma família que não era absolutamente escolarizada. Mas eu sempre li muito desde criança e procurei livros nas bibliotecas, na igreja, enfim, em todos os lugares que tinha livro, eu caçava os livros e lia. Mas eu vejo assim nas famílias que eu conheço, assim, que tem crianças, né, como meus netos, por exemplo, esse hábito de ler. Eu mesma tive isso com meu filho, né, quando era criança, de ler histórias, né, de dar livros. Se você desenvolve esse hábito,
que é um hábito solitário, realmente. Quando você senta para ler, você está sozinho, você está viajando com aqueles personagens, né? Agora, se você não tem, ou você quer, e você pode fazer essa experiência tentando, né? Ou você não vai ler nunca. Não tem muita solução, porque, na verdade, cada indivíduo tem a sua individualidade e as suas possibilidades. Eu não digo nem escolhas, porque nem sempre são escolhas muito racionais. Muitas vezes a gente não escolhe nada, eu disse que a gente vive aos tombolhões, eu acho que é isso, a gente não escolhe muita coisa, a gente faz o que a gente é movido por dentro, é uma coisa que vem de dentro de nós. Eu quis ler quando era criança, não porque me disseram que eu devia ler, mas porque, por alguma razão, ou pela escola, não pelos meus pais, mas pela escola, eu tive vontade de ler. Mas isso é uma coisa realmente que varia muito de pessoa a pessoa. Não tem solução nem explicação, não. Se eu me comparar com meus irmãos nunca se interessaram em ler nada. Então, eu li porque li, sabe-se lá por quê, né? Encerrar, né? Então, agradeço aqui mais uma vez a presença de vocês, né? A presença da Eurídice para nos brindar com essa fala assim, tão preciosa, né? Eu espero que continuem semeando aí na mente de vocês, né? Que vocês saiam daqui pensando sobre essas questões, né? Sobre a literatura, sobre a nossa relação com a literatura, sobre ler, sobre a força da literatura, se capacidade ou não de nos transformar ou não, né? Então, assim, é sempre muito profícuo. E eu agradeço aqui ter tido essa aula inaugural no nosso programa, né? O programa de pós-graduação em Letras e Linguística, que da Faculdade de Formação de Professores, do Departamento de Letras. Então, é sempre, assim, uma alegria esse evento presencial, primeiro depois de 3 anos, vamos dizer assim. Então, gente, vamos em frente. Muito obrigada a todos e a você. Obrigada pela presença. Presentinho da ETFP. É um copo? É um copo. Obrigada. Eu compro esse que você